Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais, tempo que já foi embora, ele não voltará. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais. E já nunca deixo de ouvir os meus lamentos. Eu sigo na minha fé, eu busco direcionamento. Tudo tem sua missão. A minha é cantar, plantar e encontrar onde há. Caminhando em passos lentos. Tenho meus limites, também tenho os meus talentos. Vou seguindo a minha caminhada. Já vai me guiando e me mostrando a direção. E aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Aí é tarde demais. Veja. Vocês já estão aí há quanto tempo nessa estrada, Edson? Primeiramente, boa noite a todos. Estamos há 4 anos na estrada. Já há 4 anos? 4 anos. E de autoral, que trabalhos vocês já têm prontos que vão apresentar nesse festival? Nós temos o nosso primeiro CD com 13 faixas e vamos apresentar também músicas novas. E além de músicas novas, alguns covers que a gente tira de alguns amigos, a gente também vai estar no dia 27 lá. Vocês já se apresentaram em vários outros festivais, não é? Sim, já participamos em grandes festivais aqui na capital e algumas apresentações fora, como no Pará, Fortaleza, Maranhão, entre outros lugares. Pará, Maranhão, sempre mandando bem no reggae, né? Impressionante. Aqui está precisando de um show internacional, como já aconteceu na nossa cidade. Acho que a cena reggae está por conta de vocês, está bem, mas acho que precisa vir de novo uma atração internacional para poder dar uma movimentada, né? E trabalhar melhor essa cena. Acho que está precisando fazer os produtores dessa área, né? Quem está com você? Me apresenta a tua banda. No contrabaixo, Luiz Fernando. Obrigada, Luiz. Na bateria, Pedrão. Nos teclados, Felipe. Na guitarra, o nosso irmão aqui do Inatúrio, o Fabrício, fazendo participação com a gente aqui. O Fabrício está sempre fazendo uma ponta, né? Gosta tanto de tocar que está sempre em várias bandas, bem legal. E o Edson, né, que está no vocal. Aí, aplausos para ele também. Manda muito bem, manda muito bem. Aqui tem bandas de reggae incríveis, incríveis. É uma cena, realmente, acho que esse festival estava precisando fazer. Os objetivos, inclusive, desse festival é divulgar a música autoral dessas bandas. Quem vai estar com vocês? Quais são as bandas? A gente tem aqui, eu tenho aqui, se quiser eu te ajudo. Inatúrio, Vale do Até, Narguilé Hidromecânico, né? Veia Sônica. Isso, e Rega Planta. E Rega Planta. Então, ó, Narguilé Hidromecânico, Vale do Até, Rega Planta, Veia Sônica e Inatúrio. Tudo no dia 27, na Cajuína House. Onde é que fica a Cajuína House? Você sabe? No bairro Primavera. Tem um pessoal na plateia ali que sabe. Na rua 19 de novembro, número 2929. Bairro Primavera 1. Na Primavera. Próximo ao Atacadão, próximo ao sim. balão do Atacadão. Pronto. Daqui a pouco, então, a gente fala mais sobre isso, porque a nossa ideia é dar uma força, fazer a nossa parte, que é a nossa obrigação e é um prazer também. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais. Deixa eu dizer, a pauta principal do sofá, que vai tomar um pouco mais de tempo do nosso programa, é sobre ufologia. No Falando Nisso de hoje, um tema polêmico, até porque o Piauí é um dos lugares do Brasil com maior atividade ufológica. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui 2 pesquisadores, que é o Flávio Tobler e o Igor Patrick, da União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. Eu vou conversar com eles a partir de agora. Bom, primeiro queria agradecer que vocês vieram. Para a gente é muito importante falar sobre esse assunto que se fala tão pouco. Além do boa noite, antes de começar a entrevista, eu queria que a gente rodasse um VT breve para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. Será que estamos sozinhos no universo?
Para algumas pessoas, esse pensamento seria um tanto egoísta. A ufologia, o estudo de relatos, registros visuais, evidências físicas e demais fenômenos relacionados aos objetos voadores não identificados, podem ter a resposta para muitos desses questionamentos. A pergunta que não podemos deixar passar é: a verdade está lá fora? Tá? Eu acho que aqui é muito pequeno para a verdade estar só na Terra. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, deixa eu apresentar melhor os nossos convidados. O Flávio Tobler, ali de óculos, é técnico eletrônico, é geógrafo especializado, atualmente é professor da Rede Estadual de Ensino Médio do Maranhão e faz parte da União de Pesquisas Ufológicas do Piauí, que faz parte também o Igor Patrick, que é programador e também pesquisador da União de Pesquisas Ufológicas do Estado. Que evidências colocam o Piauí, na opinião de vocês, na rota de pesquisas ufológicas? Essa atividade ufológica, ela é de fato concreta? Ou por que a gente dá pouca importância a ela? O Brasil e o mundo estão de olho nisso? Que outros lugares seriam comparados em atividade ufológica? Vamos começar com vocês. Boa noite. Queremos agradecer também a oportunidade de a gente estar aqui no seu programa. E essas evidências são um resultado de pesquisas há um longo tempo, né, que nós agora estamos fazendo agora em novembro 10 anos de grupo, né, que nós estamos realizando isso em pesquisa de campo. Hoje nós somos considerados um dos grupos do Brasil de maior atividade em campo, que é a pesquisa de campo, onde nós estamos praticamente quase mensalmente, né, nessas regiões onde há esses indícios. Então, colocamos essas evidências devido à grande casuística que o Estado apresenta sobre essas aparições, que na realidade se tornou rotineiro na vida de cada um de moradores de regiões, de municípios próximos e até parte do Maranhão também. No Brasil, essa atividade ufológica ela acontece além do Piauí, em que outros estados? Sim. Grandes atividades são realizadas também no Maranhão, né? Em Minas Gerais, em São Paulo, na região sudeste do Brasil, que são também grandes evidências de aparições. Então, como não existe um certo atividade de grupos ufológicos em campo, então deixa de ter uma estatística maior devido a falta de dados, né? Alguém que pesquise, que fique atento, que registre. Exatamente. Então, o nosso estado, que está sendo representado, nós representamos o nosso estado, né, na ufologia, nós temos essas estatísticas devido à nossa pesquisa já de 9 anos. Nós vamos fazer 10 anos esse ano. Essa União de Pesquisas Ufológicas? Exatamente, que é o nosso grupo. Então, a gente tem essa estatística devido a essas pesquisas que foram realizadas. Vocês são quantos na União? Atualmente, isso é muito variável. Tem período em que há uma quantidade maior de pesquisadores. Porque fazer ufologia é trabalhar, de uma certa forma, com um assunto muito espinhoso, podemos dizer assim. E, com o tempo, muitas pessoas que entram para o grupo com aquela intenção de estar vendo sempre esses objetos e nunca... terminam desistindo e abandonam, né? Mas tem, pelo menos nesse período agora, nós estamos com 4 componentes, mas tem períodos se as pessoas quiserem mais informações, quem tiver interesse na área de pesquisar, de integrar, qualquer pessoa pode integrar ou tem um critério, uma formação, uma qualificação? Essas pessoas elas passam por um processo de avaliação. Porque fazer ufologia não é somente estar lá no meio do mato, com a cara escancarada, esperando um disco voador aparecer. Não é nada disso. Nosso trabalho tem certos critérios de investigação, nós trabalhamos com seriedade, com dedicação, e fazer ufologia não é fácil. É uma tarefa muito difícil. E vocês, na verdade, trabalham aqui e onde as pessoas podem encontrar? É um e-mail, é uma sede, uma página no Facebook? Onde encontrá-los? Nós temos o nosso site, que é o www.upup.com.br, onde nós colocamos todos os nossos resultados de pesquisas, que nós fazemos tanto os artigos, quanto as entrevistas com os moradores, né, que são as testemunhas.
Então, nós colocamos essa divulgação no site. Então, a gente recebe muito e-mail, recebe informações. Até mesmo quando a gente faz uma pesquisa em alguma localidade, sempre alguém tem uma informação de uma região próxima ou de alguém conhecido que tem A gente tem até já perguntas da plateia, mas antes da pergunta da plateia, a gente vai exibir aí um trecho de uma reportagem da TV Meio Norte de 1999, na cidade de Miguel Leão. A população entrou em pânico, né, com vários eventos sem explicação que aconteciam naquela região, e os relatos mais comuns são de luzes que surgiam do nada e que, segundo os moradores, não eram da lua e de nenhum outro evento natural. Parecia um fogo no céu. Veja a reportagem. Vivem cerca de 1.500 habitantes. A cidade, distante a 120 quilômetros de Teresina, reúne uma gente pacata e ordeira. Só para se ter uma ideia, a delegacia do local não registra uma ocorrência grave há mais de um ano. Mas mesmo assim, ninguém se arrisca a sair à noite depois das 10 horas. O medo não é de nenhum bandido. Segundo os moradores, o perigo vem do céu. A população de Miguel Leão está assombrada com objetos voadores não identificados que já foram vistos por vários moradores do local. Todos contam a mesma história. Uma luz muito forte se aproxima e segue as pessoas. O objeto parece com uma antena parabólica e tem cerca de 30 metros de diâmetro. Dona Neuma, o que foi que a senhora viu exatamente? Eu vi quando a gente vinha no carro, de nós, um outro carro, o carro do tenente passou pela gente. Então, ainda tinha 3 carros atrás que faltava passar pela gente, né? E quando o carro do tenente passou, em poucos minutos, aí a gente olhei para trás, aí pela brechadura das folhas do mato eu vi aquela luz, né? Quando eu vi aquela luz, eu digo, gente, lá vem outro carro, já vai passar pela gente. Aí também tudo bem, ali a gente continuou a viagem. Quando eu tornei a olhar de novo, aí eu vi aquele reflexo, né? Em cima. A senhora não confundiu com a lua ou com alguma estrela? Não. Não dava pra confundir? Não. Aí eu disse assim, eu digo, gente, aí eu digo, cadê a luz? A menina olhou e disse, não é a luz não. Disse, parece que é aquele bicho que pega a gente. Você viu isso também, esse mesmo objeto? Quando a gente... Bom, são vários relatos, no decorrer da reportagem, foram vários relatos dizendo a mesma coisa. Era uma luz forte, né, que as pessoas achavam que era luz. O que aconteceu lá, Igor? Olha, foi nos últimos meses, né, de 99, o Wellington Raulino esteve lá na região e até ele chegou a fazer uma vigília, né, à noite, né, depois da reportagem que ele fez, onde para saber vários se ela voltava moradores, a luz. Isso, e eles registraram o objeto, que era um objeto esférico, né, a oportunidade que eles tiveram de... Até nessa matéria eles têm as imagens desse objeto. Até hoje, os relatos são descritos pela população. Sim, hoje ainda não acontece como antigamente, como esse período que foi chamado onda ufológica, que é onde se instauram várias atividades ufológicas num período em E eles curto tempo. acontecem, esses eventos, em tempo indeterminado, não é, Patrick? Realmente, essas incidências lá em Miguel Leão são muito mais profundas. Aí fala de uma luz, mas as nossas pesquisas que têm sido feitas em Miguel Leão demonstram já experiências bem mais próximas com o objeto, inclusive a forma discoide, metálica, na tonalidade cinza, e que tem uma luz que é característica em várias regiões do Brasil, inclusive do Piauí. Pessoas que relatam as mesmas ocorrências, sem nunca terem trocado informação, dão os mesmos detalhes. Uma luz que é direcionada às pessoas e que paralisa. É uma atividade ufológica pelas Isso. pesquisas de vocês. Vamos ver a pergunta da plateia. Pois não. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Me chamo Nayara. Eu gostaria de saber o interesse, como vocês descobriram esse interesse por alienígenas e qual é a diferença que vocês veem no acontecimento de alienígena para o acontecimento feito por humanos. Olha, o nosso, assim, pelo menos meu particularmente, seria, desde pequeno, né, eu tive sempre interesse dessa pesquisa na área da ufologia, que como sempre noticiava nos jornais, criava aquele clima, então assim, aquilo ali me chamou muita atenção. Então eu comecei a estudar, a pesquisar. Existem muitos eventos, como ela disse, produzidos para parecerem ufológicos? Olha, sim, é o que mais tem. É o que também atrapalha a ufologia. Fraudes, muita fakes. Fraude, muitas imagens que são manipuladas. Hoje, um bom editor de imagem, ele tem o poder de fazer uma criação então, né? com a internet. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. Quais são os outros lugares no Piauí, além de Miguel Leão, onde há mais evidência de atividade ufológica?
nós temos, aliás, o Piauí inteiro tem relatos. Aonde você andar, principalmente nas regiões interioranas, se você conseguir conversar com o morador e se ele se sentir aberto a falar sobre o assunto, porque normalmente as pessoas não gostam de tocar no assunto, existe todo um trabalho que o grupo faz para poder fazer com que essas pessoas relatem, que eles se sintam confiantes e contem sua experiência, mas nós temos relato muito intenso, bem próximo. As pessoas não têm ideia do que ocorre no entorno da Grande Teresina. Mas tem casos clássicos, né? Por exemplo, há o relato do professor Darlan, né? O que ele disse? Que é professor de física, né? Isso, ele é professor de física. Nós tivemos a oportunidade de ir até o apartamento dele. Ele, inclusive, fez o desenho do que ele viu, tá? Isso, aqui agora. nós reproduzimos, né, o desenho que ele avistou, né, no apartamento dele. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo e ele deu com riqueza de detalhes. Isso é o círculo que foi feito no chão, isso que a gente está vendo. Isso foi o avistamento que ele teve a poucos metros, né, acima do apartamento dele. Então era ele aéreo, e a esposa dele né? chegou a avistar esse objeto. É como se fosse uma nave espacial. Isso, nesse mesmo formato. Vale lembrar que ele era uma pessoa muito cética em relação ao fenômeno. Professor Darlan, professor de física. Professor de física, usou critérios dentro da física para explicar o que ele viu. Tem uma riqueza de detalhe muito grande. Tem outros casos na zona rural de Altos, nas áreas, São Miguel do Tapuio, Amarante. Isso. O que é diferente do que vocês? O que mais diferente vocês encontraram? Olha, nós tivemos uma oportunidade de participar desse fenômeno, né? Que nós ainda não damos definição do que realmente seria. Porque nós temos um certo conhecimento sobre algumas atividades de fenômenos, né, naturais, que pode confundir muito e também confunde muito as pessoas nos interiores. Satélites, estrelas, sondas. Então, tem certos fenômenos que é explicável e que pode ser desmistificado com a nossa ajuda, né, que a gente sempre faz. Existem relatos de contatos imediatos no Piauí? Aqui Onde? Tem aqui bem próximo, aqui na cidade de Timon, nós temos... não posso revelar o nome, porque não tenho autorização. Mas uma pessoa que conversou com os seres, foi convidado a entrar na nave, chegou, olhou com detalhe dentro da nave. E as pessoas que escutam a gente dizem, rapaz, que viagem, esse cara era muito doido. O que dizer para uma pessoa que pensa assim? Eu acho que isso é um pensamento muito pequeno dessa pessoa. Porque cada dia que passa, se você perguntar a um astrofísico hoje se existe vida fora do universo, com certeza todos serão unânimes em afirmar. Porque a todo momento as descobertas têm sido significativas. A gente tem inclusive uma imagem Miguel Leão, que é como se fosse um disco voador, não é isso, produção? É essa imagem aí, né? Vocês têm esse registro, não é? Nós temos o depoimento de Dona Maria da Cruz e do seu Sebastião, que descreve, sem nunca terem visto essa imagem que foi obtida pela UPUP, do objeto que eles vivenciaram. Se você olhar as características do que eles falam e do esboço do desenho que fizeram, há uma semelhança muito grande com essa imagem. Esse é o esboço, né, que foi feito por eles. Não podemos afirmar se esse é o objeto que aparece em Miguel Leão. Tem José de Freitas, tem imagens do caso de José de Freitas, produção? Curralinhos, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Mandacaru no Maranhão, Nazaré do Bruno no Maranhão. Todos esses lugares, uma atividade ufológica inclusive, importante. A gente tem algumas experiências já passadas com esses avistamentos. Já aconteceu com vocês? Tivemos o que aconteceu? Uma oportunidade de presenciar esse objeto em Mandacaru, no Maranhão. Né? Nós estávamos numa vigília. Era por volta de uma hora da manhã, então a gente percebeu um objeto nesse formato alongado, com algumas luzes, né? Então a gente viu, por um intervalo de 4 segundos, a cerca de 300 quilômetros à frente da gente, teve a oportunidade de avistar um objeto, mas não temos definição do que realmente vimos. Foi um contato imediato de 0 grau, ou seja, a longa distância. No caso, 2º grau. Só retificando... a menos de 500 metros, esse objeto apareceu, né? Pelo movimento que ele fazia, não exercia nenhuma... A gravidade não exercia nenhuma força. Foi de 2º grau, então, não foi de 0 grau. Né? Quando o OVNI pousa, sobrevoa um determinado local só e deixa indícios da sua passagem. Só definindo melhor,
O avistamento de primeiro grau, um objeto, nesse caso foi de primeiro grau, para corrigir, né? Porque foi um objeto que passa a longa distância. Segundo grau seria um contato visual de um objeto pousado. Terceiro grau é o famoso caso de uma aparição de um ser, né, na sua frente, que é o contato imediato, que é conhecido, né, como terceiro grau. E de quarto grau já é você dentro de uma nave, participando de experiências biológicas e psicológicas. Alguém já foi abduzido no Piauí? Esse caso que o Flávio comentou é no Maranhão. De que cidade, né? Do Maranhão? Essa questão de abdução é muito complexa em se falar. Que imagens são essas? E aí, Mandacaru. De Mandacaru. É o que você está se referindo, não é? Isso. Pode falar, professor. Essa questão de abdução é muito complexa, porque normalmente esses objetos, por estarem numa tecnologia tão avançada, as pessoas dificilmente lembram do que aconteceu. Elas têm um lapso de tempo em que elas não definem o que foi que realmente houve. Elas ficam inconscientes, desmaiam, e quando acordam, só se tiver um processo de hipnose, se fizer uma regressão para entender o que de fato aconteceu. Essas imagens que nós vimos são de que lugares, Igor? São algumas imagens de Miguel Leão, né, na vigília que nós fizemos lá, e também Mandacaru. Em Mandacaru nós permanecemos por quase um ano de pesquisa nessa região. Pois não, tem outra pergunta da plateia? Pois não, boa noite. Boa noite, meu nome é Matheus. Assim, fatos, há contrafatos, não há argumentos. Muitas pessoas têm aquele pensamento de que falar não vai me provar nada. Então, que argumentos vocês usam cientificamente para provar a existência deles? Boa pergunta. Boa pergunta. Na realidade, o nosso trabalho é mais um trabalho investigativo. Nós não temos a definição de concretizar o conceito do que é ufologia, do que desses fenômenos. Provar que não queremos provar, exatamente. Nós estamos como se fosse repórteres, né, da área da ufologia. Então, a gente faz a pesquisa de campo. Geralmente, nós vamos no final de semana, fazemos todas as entrevistas durante o sábado. À noite, nós vamos para a região onde tem maiores indícios, né, de uma localidade que possa ter um melhor avistamento. Então, a gente se segue para esse local. Na Pedra do Sal, há muitos relatos. Muitos relatos. Né? Na realidade, esse nosso trabalho, que não é um trabalho de convencimento, nós estamos construindo a história da ufologia no Piauí. Talvez as evidências mais concretas sejam a longo prazo. Na realidade, nós estamos fazendo um processo cartográfico da ufologia. Só lembrando que a gente tem vários filmes, né, que retrataram isso. Contatos imediatos de terceiro grau, né? O ET, que é um outro clássico, né? Fogo no Céu. Vocês devem ver muitos desses filmes, né? É um caso Esses clássico. filmes são absurdos. A gente tem algumas imagens aí. Qual é esse aí, produção? Contatos imediatos. Isso é absurdo ou isso foi... Olha, pode ter sido baseado... O que é viagem e o que é baseado em fatos reais? Fogo no Céu, ele é um filme que relata o caso do Travis Welton, né? Que é um lenhador lá dos Estados Unidos, que hoje ele faz palestra em todos os países, né? Ele esteve aqui no Brasil também já esse ano, e relata toda a evidência que aconteceu com ele a bordo de uma nave, né? Ele permaneceu durante 3 ou 4 dias fora. É baseado em fatos reais, baseado né? Fogo no Céu. A gente tem imagens aí de Fogo no Céu, produção, para a gente colocar? Isso. São essas que estão no ar agora, né? Trocou e não me avisou, ok. Então, esse aí é baseado em fatos reais, foi uma maneira dele retratar a experiência dele ufológica, não é isso? Isso. Você está falando? E aí a gente tem vários casos de suposta visita extraterrestre à Terra, né? Todos os casos aqui têm imagens. Em 1947, nos Estados Unidos, né? O caso Roswell. Né? Foi um caso bastante divulgado, né? O OVNI sobre a Casa Branca nos Estados Unidos em 1952. Né? O caso Vilas Boas no Brasil em 1957, o do Travis que a gente viu agora, que foi um relato de uma experiência de 1975, que é isso que a gente está mostrando aí agora. Operação Prato no Brasil também, né? Em 77, a Noite Oficial dos UFOs da década de 80, né, no Brasil. O caso ET de Varginha, que esse ficou mais conhecido pela visibilidade que a mídia deu, que foi de 1996, e entre outros, né? Tem vários vídeos. Não dá para eu ir atualizando, eu precisava ser atualizada aqui no meu ponto sobre o que a gente está exibindo, né? O que podemos ressaltar esse caso da Operação Prato
que você mencionou foi um dos casos mais impressionantes que a ufologia do Brasil tem, isso a nível mundial, né? Porque envolveu toda a aeronáutica, né? Naqueles 4 últimos meses do ano, o comandante da aeronáutica, ele, com mais de 20 agentes da aeronáutica, eles estiveram nessa região de Colares, no Pará, e lá tiveram os contatos e gravações, imagens, fotos, tudo isso tem no acervo da aeronáutica. Na realidade... A Operação Prata é essa que a gente está mostrando na aí. Na realidade, durante muito tempo, os ufólogos sempre falaram que a aeronáutica investigava em profundidade a ufologia, assuntos ufológicos, e eles sempre negaram. Hoje, com a liberdade de informação... NASA, né? Diz que os Estados Unidos têm imagens, têm provas, mas que não divulgam para fazer terrorismo. Olha, quem faz terrorismo no planeta Terra são os humanos, né? Existe um registro violento dessa atividade ufológica, registrado, baseado em fatos reais, algum documentário? Alguns fenômenos, alguns casos de abduções que a gente tem de informação da forma... para eles de uma forma biológica, então é mal interpretada para o ser humano, né? Então eles sequestram, eles não perguntam se você quer ser abordado, eles fazem exames biológicos, retiram coleta de sangue, de pele, então é aterrorizante para o homem, né? Os ETs, né? Os ETs fazem isso, então assim... É aterrorizante para o homem, então, de uma certa forma, para ele é normal. É aterrorizante para um homem que estupra, que mata. Esse caso de Curitiba agora, do tio que assassinou a sobrinha e guardou os seios dela, cortou a menina inteira. Quer dizer, como é que é aterrorizante, né? Eu acho que a gente é muito bárbaro, é muito desumano, né? A gente tem a nossa humanidade pouco desenvolvida, a gente é muito violento, muito violento. Mas, enfim, acho que tá na hora de quebrar o silêncio e falar sobre isso, né? Se é que existe, que tem provas, que os governos que pesquisam isso façam isso. A própria lei de informação hoje está liberando os arquivos que a aeronáutica durante muitos anos há muita investigou. Desinformação, né? Eu fico pensando, se Deus fez esse universo enorme, a Terra é uma poeirinha cósmica, é um grãozinho de areia nesse universo. Claro que eu fico imaginando que assim, que Deus que fez o universo inteiro fez vida em outros lugares. Mas enfim, quem viver verá. Né? Tem um livro incrível, chama O Enigma dos Discos Voadores, é uma dica de leitura bacana, tem vários documentários, o seriado Taquem, o Arquivo X, é tanta coisa, né, para ver. Bom, a gente pelo menos colocou o assunto em pauta. Falamos de uma próxima vez, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Aplausos para esses pesquisadores. Bom, eu vou para o intervalo comercial, mas antes, deixa eu falar das dicas de livro da Anchieta. Uau, a gente está falando isso aqui, não tem nada a ver com ET, mas tem a ver com terror. Quem gosta de terrorismo aí, de filme de terror? Eu não gosto, viu? Esse aqui, Sobreviver é apenas o começo, da Lisa Price. Acabou de chegar lá na Anchieta e A Coisa. Quem gosta, quem leria daí da nossa plateia? Quem leria? Levanta a mão. Muita gente, nossa, vocês mandam ver, né? A Coisa, do Stephen King, são de terrorismo. A gente não está mostrando essas dicas fazendo associação com o nosso tema, de jeito nenhum, tá? Vamos agora para o Hospital do Olho. O Hospital do Olho que tem à frente um médico incrível, que é comprometido com excelência na qualidade do seu serviço, que é o Dr. Tiago Castro. Roda aí. Num piscar de olhos, nasce um sorriso e tudo muda. Você se liberta, se apaixona e a vida fica mais real e inesquecível. Num piscar de olhos, os detalhes entram em cena e o mundo em sua volta muda para sempre. Cirurgia refrativa a laser iLASIK. Você livre dos óculos. Num piscar de olhos. Hospital do Olho, 3194-1000. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655PI. Vamos agora com Rega Planta para o intervalo comercial. No próximo bloco, As Carpideiras de Oeiras, de um doc incrível que foi produzido por um jornalista que está aqui na nossa plateia. Até já. Reggae music is style, yeah man. It's high vibration. Reggae music, yeah. Robert. And if you don't forgive, how do you expect them to be forgiven? So they may on, cause which I've done, yeah. Cause in so many people that you having no fun, hey, living it.
rest of your ability, leave and forget. Your blood and disease written. If you want a daily basis, birth tribal conflict. Summertime before the fire of crack. I know the time it's a cleaning out wet. Can't you see there is some